Faz tempo que eu quero te falar. É que eu tô tão cansado, minha mente tá sinalizando que é melhor parar. Pai, tu sabes que eu quero acreditar. É que eu sou imperfeito, sou um ser tão limitado, que às vezes eu começo a duvidar. E logo vem o medo de arriscar, o medo de tentar mais uma vez, o medo de acreditar e me frustrar, o medo de sonhar e não realizar. E isso tem tirado as minhas energias, e a cada dia menos força tenho, e desse jeito eu vou vivendo. Mas agora eu sei, o medo quer paralisar a minha história. Eu não conseguirei sozinho, eu não duro muito se estiver sozinho. É por isso que eu clamo e chamo da presença. Fica aqui comigo e não me deixa. Eu não conseguirei sozinho, eu não duro muito se estiver sozinho. Sou como folha seca que o vento leva pra onde quer, mas contigo eu venço tudo que vier. E logo vem o medo de arriscar, o medo de tentar mais uma vez, o medo de acreditar e me frustrar, o medo de sonhar e não realizar. E isso tem tirado as minhas energias, e a cada dia menos força tenho, e desse jeito eu vou vivendo. Mas agora eu sei, o medo quer paralisar a minha história. Eu não conseguirei sozinho, eu não duro muito se estiver sozinho. É por isso que eu clamo e chamo
Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, da Betel, aqui em Pouso Alegre, no bairro Árvore Grande. É um prazer ter você conosco. E nessa noite, nós teremos conosco o pastor Thomas Camba, autor do livro Terceirização da Fé. Fique até o final, compartilhe essa mensagem e o nosso convite continua de pé. Venha ser igreja com a gente. Lembrando que estaremos estudando o livro de 1 Coríntios em nossos cultos da família à noite, às 19 horas. Venha aprender a ser igreja conosco, porque nós estamos vivendo um momento de comunhão, um momento de partir o pão e, acima de tudo, ser uma família. Conto com você e até domingo, se Deus assim nos permitir. Meu protetor, és tu, meu protetor, és tu, meu quimbandeiro, és tu, meu quimbandeiro, és tu, Deus que adoro, és tu, Deus que adoro, és tu, Deus que exalto, és tu, Deus que exalto, as cicatrizes do coração tu saraste. Ai, as cicatrizes do coração tu saraste. Onde havia morte, ressuscitaste. Onde havia morte, ressuscitaste. Onde havia estragado, restauraste, Jeová. Onde havia estragado, restauraste. Ei, Yahweh, Yahweh, ei, Yahweh, toda minha infância, ei, Yahweh, todo meu sacrifício, ei, Yahweh, ei, Yahweh, ei, Yahweh, ei, e não se abala uma permanece
salvar, nome de Jesus Cristo. Ai, que salvar, vou vencer, pelo sangue, vou vencer, pelo sangue, vou vencer, pelo sangue, vou vencer, pelo sangue. Diga, Deus, eu vou vencer, Senhor. Eu vou vencer pelo teu sangue. Eu já fui vencedor, Senhor. Vou vencer pelo teu sangue. Vou vencer pelo seu nome, Senhor. Vou vencer pelo sangue, vou vencer pelo sangue, vou vencer pelo sangue. De joelho, eu vou vencer. De jejum, aí eu vou vencer. De sacrifício, vou vencer. Nas orações, Meu nome é Tomás Camba, eu sou de Angola, gosto de me apresentar que eu sou um angolano pelo mundo, porque é isso que eu vivo fazendo, rodando o mundo, pregando a palavra, ensinando, tanto teologia quanto filosofia. E também temos desenvolvido um trabalho bem bacana lá em Angola, Moçambique, através de literatura. Eu tenho uma editora aqui no Brasil, lá em São Paulo, e parte da nossa editora publica literatura que ajuda no crescimento nas igrejas do continente africano de língua portuguesa, porque existe uma escassez de literatura muito grande por lá, e aí junto com algumas organizações do Reino Unido, então a gente trabalha no processo de produção de boa literatura para a edificação da igreja. Então tem o livro do Davi lá atrás, vocês podem comprar, tem os livros nossos também, um organizado por mim e outros da nossa editora, e o legal de tudo é que para cada livro que a gente edita, que a gente vende na Amazon, enfim, Mercado Livre, Shopee, depende de onde você compra, tá lá os livros da editora Quitanda, e aí 10% desse valor que a gente vende os livros, a gente envia para Angola, onde a gente tem uma ONG que cuida de 150 crianças que são sustentadas através desse projeto da editora. Então nós somos uma empresa, não somos uma ONG, mas temos uma ONG, né? Então, e ele funciona através do processo da produção do livro. Então toda vez que você compra um livro da nossa editora, saiba que você também está ajudando no processo de produção de literatura lá no continente africano e mais especificamente você também está ajudando ao cuidado de crianças que a gente faz lá na periferia de Luanda, em Angola, tá bom? Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que está lá em Atos, capítulo de número 17. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias lá no livro de Atos. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. E eu quero conversar com os irmãos nessa noite a respeito do Evangelho, né? Como o Evangelho transforma vidas e o Evangelho também transforma sociedades, né? Cidades, né? O Evangelho transforma vidas e o Evangelho também transforma cidades. Então, Atos capítulo 17, quem achou diz achei. Quem não achou diz não achei. Acho que todo mundo achou.
Então, diz o seguinte, versículo 1: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: Estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Pai, nós queremos te louvar e queremos te agradecer nessa noite, dizendo obrigado pela tua palavra, obrigado pelo poder da tua palavra que se manifesta, sendo derramada em nossos corações, provocando transformações sobre as nossas vidas. E queremos que nessa noite a tua palavra fale por si mesma, porque ela é viva e é eficaz. Queremos que ao sair daqui nós tenhamos percebido um pouco a respeito daquilo que o Senhor quer de nós e de como o teu evangelho pode nos ajudar, nos transformando, promovendo transformações profundas ao nosso coração, a ponto de sermos cada vez mais conhecidos como aqueles que te amam. Então peço que a tua palavra seja derramada a todos os corações presentes nessa noite. Pedimos também para que o Senhor, Pai amado, nos ajude, Pai amado, a derramar nosso coração diante de Ti, enquanto a Tua palavra é pregada nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto extremamente importante, manifestando aqui, narrando a respeito das viagens missionárias de Paulo, mostrando como Paulo caminhava, o que acontecia quando Paulo chegava nas cidades. E quando a gente começa a ler o texto de Atos, principalmente quando ele vai falando a respeito de Paulo, nós vamos perceber que os lugares em que Paulo caminhava, onde ele chegava, praticamente Paulo era aquele pregador que arrastava multidões. Era aquele pregador que cativava as pessoas, era aquele pregador que ajuntava as pessoas, porque as pessoas iam simplesmente para ouvi-lo, quer seja para encontrar alguma palavra nele que depois fosse lançada contra ele mesmo, quer seja para ouvir verdadeiramente aquilo que Deus tinha para falar com a multidão através da vida de Paulo. E Paulo pregava o evangelho de cidade em cidade. Ele caminhava de cidade em cidade, ele não se escondia, ele não se acovardava nesse sentido, ele ia de cidade em cidade, pregando com autoridade, com ousadia, cumprindo o chamado que lhe havia sido instituído por Deus para que ele fosse o apóstolo dos gentios. Então ele caminhava, ia de cidade em cidade, pregando o evangelho da salvação. E o interessante que nós acabamos de notar aqui nesse texto é que Paulo, ao chegar nessa cidade, na cidade de Tessalônica, então ele tem um costume muito interessante. Ele sempre procurava por lugares onde haviam sinagogas, onde ele pudesse encontrar aqueles que eles consideravam como os seus, que eram os judeus, para que nesse encontro com aqueles que ele considerava os seus, ele pudesse debater a respeito das Escrituras, ele pudesse debater a respeito de Cristo, a respeito da morte e da ressurreição da pessoa de Jesus, primeiramente com aqueles que eram judeus, porque provavelmente era um pouco mais fácil pelo processo da identificação. Isso acontece muito quando a gente vai viajar
a primeira coisa que a gente fica olhando ao redor é se a gente encontra alguma pessoa parecida com a gente, né? Se a gente encontra alguma pessoa que fala a mesma língua que a gente, né? Se você vai para fora do Brasil e você está num aglomerado de pessoas e você ouve alguém falando em português, seu coração saltita, assim, você fica feliz, você fica alegre. Fala, puxa vida, encontrei alguns dos meus, né? Então, provavelmente, Paulo aqui, ele procurava também os judeus das sinagogas por causa dessa questão da identificação, mas não só isso, muito mais para discutir a palavra, conversar a respeito da palavra, debater a respeito daquele Cristo que ele pregava. E é interessante dizer que o motivo da pregação de Paulo era Cristo. Paulo não pregava outra coisa a não ser o Cristo ressurreto. E quando Paulo prega a respeito de Cristo, aquele que ressuscitou, Paulo está anunciando o Evangelho. Porque o Evangelho é nada mais, nada menos do que a boa notícia, a boa nova, a mensagem a respeito da salvação. O Evangelho é essa notícia importante, alegre, maravilhosa, que os anjos deram aos pastores lá naquela noite, dizendo, não temam, porque em Belém nasceu o Salvador. Esta é a mensagem do Evangelho. Então a mensagem do Evangelho é a mensagem que traz paz, é a mensagem que traz reconciliação, é a mensagem que traz transformação, é a mensagem que ajuda o ser humano a não se desesperar com a realidade que está à sua volta, mas que coloca o ser humano a olhar para a eternidade, porque ele entende através da mensagem do Evangelho que a nossa vida não se resume simplesmente a tudo isso que nós temos aqui agora, mas que nós fomos chamados para desfrutar de algo maior e melhor na eternidade. Então essa é a mensagem do Evangelho. E quando nós lemos o texto, nós percebemos que quando Paulo chegava na cidade, exemplo de Tessalônica, ele pregava o Evangelho, as pessoas se convertiam, alguns não aceitavam o Evangelho, e o que acontecia era tumulto, eles estavam sendo perseguidos. E Paulo vai nos ensinar que o Evangelho para aqueles que não creem é loucura, mas o Evangelho é a sabedoria de Deus e é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então você começa a entender que existem aqui pontos interessantes que nós podemos conversar a respeito do Evangelho. Então o Evangelho para aqueles que creem é o poder de Deus para a salvação. Mas para aqueles que não creem, o Evangelho é loucura, é escândalo. Por isso é que os discípulos, por isso é que Paulo, Silas e outras pessoas, quando eles pregavam o Evangelho, aqueles que não acreditavam no Evangelho, se escandalizavam no sentido de estarem horrorizados com a mensagem que estava sendo pregada, e aí eles se revoltavam contra o Evangelho. Mas eles não se revoltavam simplesmente porque eles não gostavam das pessoas, mas porque eles não entendiam o mistério de Deus revelado no Evangelho, que é Cristo. E é isso que acontece ainda nos nossos dias. E eu quero aqui contextualizar com os irmãos, dizendo que nós estamos em meio ao Congresso, né, por mais que ontem não aconteceu, mas nós estamos aqui ainda nesse clima, né, do nosso Congresso sobre sociedade, a teologia, sobre sociedade e fé. Quando a gente olha para a nossa realidade, nós somos cristãos. E a ideia de cristãos é aqueles que foram chamados para manifestar Cristo. É aqueles que foram chamados para pregar o Evangelho. É aqueles que foram chamados para viver o Evangelho de maneira plena. E nós somos seres sociáveis, pessoas que se relacionam com outras pessoas. Isso significa que uma das maneiras que nós temos de pregar o Evangelho é através do relacionamento que nós temos com as pessoas ao nosso redor. É através do relacionamento com as pessoas que nós temos ao nosso lado. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus, viver primeiramente o Evangelho. Esse Evangelho precisa fazer sentido na nossa vida, para que faça sentido na vida das pessoas que estão ao nosso redor. O que tem acontecido no Brasil e no mundo, infelizmente, é que nós cristãos, ao que parece, queremos impor a respeito do Evangelho para outras pessoas, queremos obrigar as pessoas a se tornarem cristãs antes mesmo de nós vivermos plenamente as maravilhas do Evangelho. Queremos cristianizar as pessoas e não testemunhar a respeito de Cristo. Você percebe que testemunhar, você só dá testemunho daquilo que você vive.
Você só dá testemunho daquilo que aconteceu com você. Você só dá testemunho daquilo que você experimentou. Você só dá testemunho daquilo que você vivenciou de maneira plena. Um testemunho a respeito de algo que você não experimentou nem vivenciou é um testemunho falso. É um testemunho mentiroso. Então, por isso é que, como cristãos, nós somos chamados a viver Cristo, experimentando a respeito do Evangelho, sendo transformados pelo Evangelho, e através da transformação que acontece na nossa vida, nós teremos a capacidade de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de testemunhar o Evangelho com as pessoas que estão ao nosso redor. E isso se torna algo incrível. Porque não é algo forçado. Eu não preciso forçar as pessoas a amarem a Deus. Eu não preciso forçar as pessoas a serem como eu sou. Mas eu vivo primeiramente o Evangelho. Eu me prostro diante daquele que vive para todo sempre. Sou transformado por Ele. E através do processo da transformação do Evangelho, as pessoas que estão ao meu redor, elas vão sendo contagiadas e elas vão vendo como eu sou uma pessoa diferente. Então não se trata de obrigação, não se trata também de persuadir as pessoas, mas primeiramente nós precisamos entender que para pregarmos o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho. Para vivermos o Evangelho, nós precisamos ter sido alcançados de maneira plena por esse Evangelho. E é o que Paulo faz aqui. Paulo, quando ele está indo perseguir a igreja, ele no caminho de Damasco, ele se encontra com Jesus, né? Jesus derruba ele, né? Cai do cavalo, e aí ele fica cego. Nesse processo todo de cegueira, ele tem a conversa com Jesus, ele é comissionado, ele é enviado a ir pregar aquilo que ele estava vivendo. Então vocês percebam que a pregação que Paulo faz a respeito de Cristo não é uma pregação a respeito daquilo que ele ouviu falar sobre Jesus, mas é uma pregação baseada naquilo que ele estava vivendo e daquilo que ele ouviu do próprio Cristo. E é isso que nós precisamos fazer como cristãos. Primeiramente, precisamos ser alcançados pelo Evangelho. Então, o que eu quero, primeiro ponto que eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos, é que o Evangelho tem poder para transformar as pessoas. O Evangelho ele tem poder para transformar as pessoas. Paulo, que era o perseguidor da igreja, ele se torna perseguido pelas pessoas também que perseguiam a igreja, porque agora ele passa a viver a plenitude do Evangelho. Então, quando nós vivemos o Evangelho de maneira plena, a nossa vida ela é transformada. O rumo da nossa vida, ele precisa mudar. Não existe possibilidade de eu ser transformado pelo Evangelho e continuar a mesma pessoa. Minhas atitudes, a maneira como eu me porto diante das pessoas, precisa mudar. Só que o interessante, irmãos, é que nós estamos tão ávidos por coisas mais sobrenaturais, no sentido de coisas extraordinárias, que nos esquecemos que a verdadeira manifestação do Evangelho, ela também reside nas coisas simples da vida, nas coisas mais ordinárias possíveis. Então, quando o Evangelho me alcança, ele me transforma a ponto de eu ser um bom pai, a ponto de eu ser uma boa mãe, de eu ser um bom filho, né, de eu ser um bom esposo, uma boa esposa, de eu ser um bom funcionário, porque a ética do reino não me permite viver tal qual esse mundo me ensina ou me obriga a viver. Então o Evangelho, ele me expulsa dos âmbitos da corrupção, me torna uma pessoa decente, uma pessoa que ama verdadeiramente a Deus acima de todas as coisas. O Evangelho faz com que eu olhe apenas para minha esposa e não fique olhando para as pessoas ao meu redor, para as mulheres ao meu redor e as mulheres vice-versa. Então o Evangelho ele me capacita a viver uma ética que é uma ética do reino, ele me transforma completamente. Essa é a graça do Evangelho. Não existe possibilidade de sermos alcançados por ele e continuarmos os mesmos. Eu me lembro de um evento que nós fizemos. Nosso país ele foi devastado por guerra durante muito tempo. Ele se tornou independente de Portugal em 1975 e depois em 1979 entrou num processo de guerra civil que terminou no ano 2000. E eu nasci em 91, eu não vi praticamente guerra, porque na capital não tinha. E é uma coisa curiosa
e engraçada quando eu conto que o primeiro barulho de tiro eu ouvi lá nas quebradas de São Paulo, enquanto que meu país passou por um processo de guerra civil enorme assim, né? Mas nós lá na capital nunca tinha nada. E a guerra ela não é legal, inclusive nesse exato momento está acontecendo guerra Israel e Palestina, né? Coisa que nós precisamos inclusive orar. Mas como adolescentes, o que a gente fazia? Todas as férias de janeiro e de julho, nós pegávamos uma van da Igreja Batista, eu sou batista, a Convenção Batista dava uma van para a gente, éramos 40 jovens e adolescentes, rodávamos o nosso país inteiro, evangelizando, abrindo igrejas que estavam fechadas, dormindo ao relento, abrimos muitas igrejas que estão lá até hoje, né? Evangelizamos muitos bairros, muitas aldeias, muitas comunas, e íamos distribuir Bíblia para pessoas que só tinham um pedaço de Bíblia, que ficavam extremamente felizes ao ver a Bíblia, enquanto que nós temos Bíblia do avô, Bíblia do patrão, Bíblia da mulher, mas a gente não lê a Bíblia, né? A gente não lê. Mas as pessoas lá ficavam muito felizes por receber uma simples Bíblia, que não era a Bíblia disso, era simplesmente a Bíblia. E numa dessas incursões que nós fizemos no interior do país, evangelizamos durante o dia e à noite a gente montava um trailer que a gente tinha e aí fazíamos culto público, culto ao ar livre. E eu me lembro de um desses cultos, uma pessoa que enquanto estava ministrando, eu tinha uns 16 anos, a pessoa foi se aproximando do espaço onde eu estava, foi se aproximando, ela estava bêbada, possessa, foi se aproximando ali, resmungando, falando, inclusive com um facão, e aí enquanto ela foi se aproximando do espaço de pregação, do altar, aí ela foi tomada por Deus de maneira profunda, e ela ficou paralisada naquele lugar. E as pessoas deixaram, ninguém tirou ela daí. Quando terminou o culto, ela estava completamente transformada, ela não chegou até a gente, mas ela foi para casa, esse moço foi para casa, e ele foi buscar os familiares dele. Enquanto nós estávamos conversando com as pessoas que haviam se convertido, nós vimos uma fila, uma comitiva imensa de muitas pessoas que queriam conversar com a gente. Quando a maioria das pessoas foram embora, nós fomos conversar com essas pessoas. Eram a família desse moço que estava deitado ali no altar, e eles diziam: nós queríamos conhecer as pessoas, nós não sabemos o que vocês fizeram, mas vocês fizeram alguma coisa nesse rapaz que ele está completamente diferente. Em mais de 20 anos, nunca vimos ele são e nunca vimos ele num estado de plena consciência. E ele estava completamente transformado. Ele falava: eu nunca vi, eu não sei o que aconteceu comigo. Só sei que quando eu me aproximava desse lugar, eu sentia algo cair e eu estou aqui transformado. Não tenho mais vontade de beber, não tenho mais vontade de nada. E ele falava coisa com coisa, era tido como um maluco da aldeia, e ele estava completamente transformado. E eu estou contando um exemplo onde nós não precisamos, entre aspas, intervir no sentido de orar para a pessoa, para que ela recebesse o milagre, mas eu quero mostrar que o Evangelho de Deus por si só, ele é poderoso para transformar vidas. Ele é poderoso o suficiente para transformar vidas. E essa pessoa está lá. Eu fui o ano passado para Angola, no interior, para uma palestra, e eu encontrei 2 jovens que eram frutos dessa campanha nesse espaço, que agora são pastores dessa igreja, que continuam contando o testemunho a respeito da transformação dessa pessoa. Está lá. Então o que eu quero mostrar para os irmãos é que o Evangelho ele tem poder para nos transformar. E quando Jesus nos alcança, nós não somos mais os mesmos, isso é coisa básica. Mas de tempos em tempos nós precisamos voltar para as coisas básicas da fé cristã, para falarmos para as pessoas que nós não precisamos ficar preocupados, desesperados com o rumo que a sociedade está tomando, porque a palavra nos ensina que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O que nós precisamos fazer é verdadeiramente voltarmos na palavra e entender que ela tem capacidade de nos transformar. Porque a palavra fala a respeito do próprio Deus. Porque a palavra fala a respeito de Cristo, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Fala a respeito da verdadeira natureza de Deus. Ela fala a respeito da nossa identidade, de quem nós somos. Então todos aqueles que são
alcançados pela palavra, eles são transformados verdadeiramente. Então existe uma transformação. Não tem como eu me declarar evangélico, ou amante do evangelho, ou cristão, e continuar fazendo aquilo que eu fazia antes de conhecer a Cristo. Não tem como eu me declarar como uma pessoa que ama a Deus e continuar espancando minha esposa ou continuar espancando meu esposo. Não tem como fazer isso. Não tem como eu falar que eu sou uma pessoa que ama verdadeiramente a Deus e continuar mergulhado, por exemplo, na corrupção. Não tem como fazer isso. Alguma coisa está errada. Não tem como eu falar que eu sou uma pessoa que ama verdadeiramente a Deus, mas eu sou a pessoa odiosa, sou a pessoa que faz calúnia na igreja, que faz tumulto na igreja, sou a pessoa que simplesmente fala mal das pessoas. Não tem como eu ser alcançado por Deus e eu continuar promovendo atos e coisas que não glorificam a Deus. E é o que tem acontecido na nossa sociedade. Nós somos uma população praticamente cristã, mas quando nós olhamos para a nossa esfera da sociedade, existe corrupção, pobreza, ódio, pessoas se matando, assassinatos, coisas inclusive terríveis acontecendo dentro da esfera da igreja. Que tipo de evangelho e que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Então nós precisamos nos perguntar, porque o cristianismo, o evangelho revelado nas Escrituras, é o evangelho que nos transforma. É o evangelho que nos chama a sairmos da nossa zona de conforto para amarmos a Deus acima de todas as coisas e sermos transformados a ponto das pessoas que estão ao nosso redor perceberem que nós somos diferentes. Por isso é que Cristo fala que a nossa luz ela precisa resplandecer. Existe uma diferença. Eu preciso necessariamente ser uma luz, eu preciso ser diferente, preciso sinalizar Cristo onde eu estou, porque se a minha luz se apagar nesse mundo que jaz nas trevas, eu continuo também sendo treva, mas eu sou chamado para manifestar Cristo onde quer que eu esteja. E essa manifestação a respeito do reino de Deus, ela não diz respeito apenas àquilo que nós fazemos aqui no culto. Muito pelo contrário. Ela tem muito mais a ver com aquilo que acontece depois do culto. Quando nós saímos daqui para fora, aquilo que acontece lá fora tem muito mais a ver com a maneira como nós entendemos a respeito da mensagem do Evangelho. Então Paulo ele vai mostrar isso, que o Evangelho ele transforma, o Evangelho ele impulsiona as pessoas. No versículo 4 ele diz o seguinte: alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes se converteram a Jesus. Não existem pessoas importantes ou pessoas menos importantes que não devem ser alcançadas pelo Evangelho. O Evangelho alcança todos, intelectuais, não intelectuais, homens, mulheres, brancos, pretos, pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. O Evangelho alcança todas as pessoas de todas as classes. O Evangelho alcança todos. É disso que a palavra nos ensina. As pessoas foram alcançadas pelo poder do Evangelho. E quando esse Evangelho nos alcança, nos transforma, acontecem algumas coisas muito interessantes. No versículo 5, no versículo 5, Lucas, que escreveu Atos, diz o seguinte: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram a multidão e começaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns dos irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Olha como é interessante. O Evangelho, ele nos divide naturalmente, no sentido de que alguns estarão sendo transformados e outros estarão lutando contra a transformação que o Evangelho causa na vida das pessoas.
É natural que as pessoas que não amem a Deus comecem a se sentir muito mal perto da gente. É natural que as pessoas que não amem a Deus se sintam, inclusive, ofuscadas, invejosas, porque aqueles que amam a Deus são chamados a ter uma vida plena e uma vida em abundância. Eu não estou necessariamente preocupado com o dia do amanhã, porque a palavra me ensina que basta cada dia o seu mal. Eu não estou preocupado em ajuntar riquezas, acumular tesouros nessa terra, porque a palavra me ensina que eu devo acumular tesouros lá, na eternidade, onde não tem ladrão e não tem traça, não tem nada que vai corroer isso. Enquanto que as pessoas desse mundo, elas estão preocupadas em juntar tesouros aqui, elas estão preocupadas com o dia do amanhã. Nesse sentido, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, estressadas, angustiadas. As pessoas estão pisando umas em cima das outras, simplesmente por causa de questões completamente materiais. Mas o mundo está caindo ao meu redor, mas eu continuo confiando no Senhor, no sentido de entender, porque a nossa esperança está naquele que morreu, mas que ressuscitou. A nossa esperança está naquele que vive para todo sempre. Isso causa intriga. Isso te torna diferente. Isso faz com que as pessoas comecem a olhar para você com desconfiança, porque você não é levado pela ganância desse mundo, porque você não é levado pelos pressupostos desse mundo. Enquanto os outros estão lutando para receber alguma promoção, falando mal das pessoas e falando bem do chefe, você está simplesmente se mantendo como uma pessoa reta, justa e honesta. Isso causa incômodo nas pessoas. Enquanto as pessoas estão ali falando mal, simplesmente buscando, fazendo coisas terríveis e horrorosas, você permanece fiel e permanece reto. Enquanto a sociedade cultiva, por exemplo, o divórcio, romantizam o divórcio, você em prol da reconstrução e da unidade. Isso causa um desgosto nas pessoas. Enquanto que a sociedade não celebra mais casamentos nem família, nós celebramos família, entendemos que isso é importante. Isso causa desgosto nas pessoas. Falam que você é retrógrado, atrasado, mas isso causa inveja nas pessoas. No fundo, que as pessoas estão é com inveja. É isso que o texto bíblico nos ensina. Aqueles que não aceitaram o Evangelho se tornaram pessoas rancorosas, carrancudas, invejosas, a ponto de caluniarem Paulo, Silas, e falarem, olha, aqueles que causam tumulto. Mas que tipo de tumulto estavam dizendo? Eles estavam se referindo ao processo de transformação que acontecia quando Paulo, Silas, Timóteo e outras pessoas pregavam o Evangelho e as pessoas se convertiam ao Evangelho. É disso que se fala. E aí, nós olhamos para a nossa sociedade, puxa vida, o Evangelho ele divide as pessoas. Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são transformados pelo Evangelho, o Evangelho é bênção nesse sentido. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder, é a força para todo aquele que crê. Enquanto para aqueles que não creem no Evangelho, o Evangelho é um escândalo. O Evangelho é loucura. O Evangelho é uma coisa do outro mundo, e é mesmo, porque Jesus fala que o meu reino não é deste mundo. Eu fui pastor de jovens assim durante muito tempo, durante praticamente quase 10 anos assim. E uma coisa que os jovens sempre me perguntavam, né? Puxa vida, né? A gente sempre tem aquele dilema. Como é que nós vamos manter a nossa santidade? Como é que nós vamos manter a nossa pureza? Como é que nós vamos manter a nossa capacidade intelectual, principalmente, né? Quando nós somos afrontados, por exemplo. Nós somos afrontados na sexualidade, somos afrontados na capacidade intelectual na universidade, somos afrontados em todos os lugares, somos exprimidos, apertados, né? As pessoas na sociedade de maneira geral querem que nós tenhamos o mesmo comportamento que as pessoas lá fora têm, né? Que você só fique tendo relacionamentos descartáveis, né? Que você vá lá para a universidade e as pessoas falam, Jesus não existiu, beleza, você fica simplesmente calado, e aí nós somos asfixiados assim. Mas quando a gente olha para o Evangelho, esse é o motivo que nós devemos glorificar a Deus quando nós somos perseguidos, asfixiados, quando nós somos mal falados por causa do Evangelho. Entenda, por causa do Evangelho.
E aí eu fico olhando para nós como igreja, nós estamos muito preocupados com algumas coisas, né? Os valores da sociedade estão cada vez mais sendo subvertidos e nós estamos tão preocupados no sentido de pensar que a igreja vai acabar fazendo, inclusive, tentando revidar. Esse processo de revidar, de tumultuar, não é nosso. É das pessoas que não amam a Jesus. É das pessoas que não entendem o que é o Evangelho. Esse processo de ódio, de rancor, de querer fazer com que os outros sejam parecidos com você, não é nosso. Porque o Evangelho não obriga as pessoas, ele alcança, ele transforma as pessoas. Então não adianta a gente querer lutar, querer fazer... Não, o que nós precisamos é viver o Evangelho e crer na palavra do próprio Cristo que nos ensina que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu gosto de pensar nisso porque a mensagem de Apocalipse, ela é uma mensagem básica, assim, sabe? Quando eu me converti, eu sempre fui cristão, fui criado numa família tradicionalmente batista. Então, sempre fui cristão desde muito cedo, assim. De ir na escola bíblica, minha avó falava, olha, eu vivi na fazenda até os 7 anos e como lá tem menos poluição, então a gente conseguia ver claramente a lua, as estrelas, né? Então a gente via a cratera lunar, a lua no seu estado de glória, então a gente conseguia enxergar ela de uma maneira linda e bela. E aí minha avó falava para mim assim, né? Quando eu não queria ir para a igreja no sábado à noite, porque a gente tinha que caminhar uns 7 quilômetros a pé para ir na igreja que ficava na aldeia, porque a gente morava na fazenda. Minha avó falava, tá vendo aquele homem que está preso na lua? Eu não estava vendo nada. Tinha uma mancha escura lá na lua, e minha avó falava que era um homem que estava preso lá. Aí falou, aquele homem está preso lá na lua, porque ele não quis ir no culto no domingo de manhã. Você quer ficar preso lá? Ela, não, vou, não quero não. Né? Hoje eu sei que aquilo são crateras lunares, né? Não é homem que está preso lá, coisa nenhuma. Mas enfim, né? Independente da metodologia, né? o negócio funcionou. Então assim, quando a gente olha para tudo isso, sabe, a gente começa a pensar assim, puxa vida, eu que cresci numa família cristã, desde muito cedo indo para a igreja, e aí a gente, quando eu me converti, tinha o livro de Apocalipse que eu li primeiro, assim, né? Então eu tenho várias anotações, ainda tenho essa minha Bíblia, e aí quando hoje eu abro a Bíblia e falo, meu Deus do céu, né? Quem me deu essa revelação? Que revelação estranha, assim, né? Então tinha umas interpretações malucas que eu fazia assim de Apocalipse. Mas assim, quando eu li Apocalipse eu ficava apavorado. E muitas pessoas ficam apavoradas, né? Porque é muito simbólico, é a besta, é o meia-meia, é o selar, né? É a mula sem cabeça, brincadeira, né? Então assim, é muita coisa lá no livro de Apocalipse. Mas assim, a mensagem básica do texto bíblico é, não importa a quantidade de mal que aparentemente tenha na terra. Fiquem tranquilos, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no final ele vem vitorioso. Essa é a mensagem de Apocalipse. É que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vem vitorioso. Ele vem com a sua coroa, com o cavalo montado no cavalo branco, com o seu exército. Não há mal que triunfe diante da presença de Jesus, porque no final do dia, todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar que Cristo é o Senhor de tudo. Não há principado, não há potestade. E sabe por que as pessoas se revoltam contra o Evangelho? Porque o Evangelho, quando ele transforma as pessoas na cidade, ele desaloja principados, potestades, porque não há tronos que devem competir com o trono do Todo-Poderoso. É isso que acontece. Então as pessoas ficam esquisitas, estranhas, igual aconteceu aqui, porque o Evangelho está derrubando os tronos, porque não devem existir outros tronos. O único trono diante do qual devemos nos prostrar é diante do trono de Deus. Então Deus ele não quer, não tem tempo para competições. Então o Evangelho ele vai destronando, e toda vez que uma pessoa é alcançada pelo Evangelho, esse coração se transforma ali no templo do Espírito de Deus. As potestades, principados são completamente destronados. Então a gente precisa entender isso, que toda vez que o Evangelho alcançar uma pessoa, não teremos
necessariamente sinônimo de paz no sentido de tranquilidade. Pode esperar que vai acontecer algum tipo de retaliação, mas não se preocupem com isso. Entendam que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa é a mensagem que nós precisamos entender. Então, o Evangelho, ele transforma pessoas, ele tem poder para transformar. E nós vimos aqui o que acontece com Paulo, ele é transformado. E ao mesmo tempo, nessa relação da sociedade com o Evangelho, nós entendemos que quando o Evangelho transforma uma pessoa, logo essa pessoa terá a capacidade de transformar a realidade em que ele está. Então foi isso que aconteceu com as pessoas que eram alcançadas. Esses homens, essas mulheres importantes, essas crianças, elas iam e levavam o Evangelho para as suas casas, para as suas famílias, né? Isso é uma promessa lá do Antigo Testamento. Inclusive Josué vai falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, no sentido de mostrar que quando nós somos alcançados pelo Evangelho, o Evangelho ele alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se verdadeiramente Deus habita no nosso coração, Ele nos transforma e nós teremos a capacidade de transformar também a cidade ao nosso redor. E nós temos nos esquecido disso. Parece que nós estamos muito mais preocupados apenas com a nossa salvação, somente olhando para nós, mas nós precisamos orar pela cidade, precisamos amar a cidade, precisamos orar pelas pessoas que estão ao nosso redor, precisamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos ser crentes simplesmente no sentido de pessoas que não manifestam a presença de Deus, a palavra de Deus. Precisamos ser cristãos que vivam o Evangelho de maneira encarnacional. O que significa isso, Tomás? Significa viver Cristo de maneira plena, de maneira verdadeira. Jesus ressuscitou e essa mensagem é uma mensagem poderosa, uma mensagem verdadeira e nós precisamos levar isso sério, sabe? Então as pessoas elas são transformadas pelo Evangelho. No versículo 10 a 12, quando Paulo está ali em Bereia, quando Paulo vai para Bereia, Paulo e Silas vão para Bereia, acontece alguma coisa muito interessante que diz o seguinte: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia e ali chegando, dirigiram-se à sinagoga, de novo, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que aqueles de Tessalônicas, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver as coisas como eram de fato assim. Olha que interessante, né? Então você tem duas reações aqui extremamente interessantes. A reação daqueles que foram alcançados verdadeiramente pelo Evangelho, os judeus de Bereia, e a reação daqueles de Tessalônicas que não quiseram ouvir o Evangelho. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, eles tinham o amor pela palavra, eles tinham a sede pela palavra. Eles examinavam as Escrituras, eles buscavam o entendimento das Escrituras, eles não se contentavam apenas com aquilo que eles ouviam dos discípulos, mas muito pelo contrário, eles acompanhavam, eles examinavam, porque assim eles queriam entender cada vez mais com profundidade a palavra de Deus. E hoje, em pleno 2023, o que menos temos feito é o examinar as Escrituras. O que menos temos feito é buscar a Deus por intermédio das Escrituras. O que mais nós fazemos é abandonar a Bíblia. A Bíblia se tornou um amuleto da sorte para nós. Agora então, mais na era digital, né? A gente só sabe que teve uma atualização no aplicativo da Bíblia no domingo, que a gente abre a Bíblia, né? Porque ele trava, aí opa, né? Então, durante a semana a gente não abre o texto bíblico. As nossas Bíblias estão completamente empoeiradas. Antigamente a gente tinha concurso de recitação de versículos bíblicos, né? Para que a gente conseguisse memorizar o texto bíblico. Por quê? Porque não tem como você vencer as tentações se não for por intermédio da palavra. Está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, a única maneira que nós temos de vencer contra as artimanhas do maligno é através da palavra. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que nós vamos resistir se a gente não tem tempo de meditar nas Escrituras? Se a gente não tem tempo de ler a palavra, se a gente não tem tempo de praticar as disciplinas espirituais?
Como é que nós vamos viver em santidade? Como é que nós teremos a capacidade de alcançar outras pessoas? Se nós somos pessoas que estão desnutridas espiritualmente. Como é que nós vamos lutar uma guerra se nós não estamos munidos? Então, olha como é interessante. Você tem claramente uma diferença. Os irmãos de Bereia, os judeus de Bereia, aqueles que aceitaram o Evangelho, e é isso que o Evangelho faz, né? Ele faz com que nós amemos a Deus. Eu gosto sempre de lembrar que existe uma diferença muito grande, aliás, a linha é tênue, diferença não, a linha é muito tênue entre maturidade espiritual e frieza espiritual. Quando você se converte, o que acontece? Você quer ler a Bíblia o ano inteiro, mas depois de algum tempo, o que acontece? Aí beleza, né? Vai passando. Tem gente até que já não ora mais, fala, né? Vou orar para quê? Se Deus já sabe de todas as coisas. Antes mesmo da palavra sair da minha boca, ele até usa a palavra contra o próprio Deus, né? Antes mesmo da palavra sair da minha boca, Deus já sabe, por que eu vou orar, né? Mas assim, isso é frieza espiritual, porque maturidade vai nos ajudando a compreender que quanto mais eu cresço na fé, mais eu necessito de Deus. Que quanto mais eu cresço, mais eu necessito desesperadamente de Deus. Porque se eu me afastar de Deus 1 milímetro sequer, eu estou completamente arruinado. Eu não tenho sabedoria suficiente para lidar com as coisas da minha vida, por isso que eu preciso recorrer a Deus. Eu não tenho maturidade suficiente para fugir do inimigo, por isso que eu preciso revestir a armadura de Deus para lutar contra o inimigo. Eu não tenho forças suficientes para me salvar, por isso que eu preciso da graça de Deus para que ela me alcance todos os dias da minha vida. Então, maturidade vai nos tornando cada vez mais dependentes de Deus, enquanto que a frieza espiritual vai nos tornando cada vez mais independentes de Deus. Então, se torne dependente, dependa cada vez mais de Deus. Porque nisso há crescimento, nisso há vida, nisso há transformação, nisso há geração de frutos, nisso há explosão de manifestação de dons, nisso há explosão de influência a respeito das pessoas que estão ao seu redor, nisso há uma verdadeira transformação e paixão por aquilo que Deus está fazendo no mundo. E era isso que estava acontecendo aqui com os irmãos de Bereia. Então, meus irmãos, quando o Evangelho nos alcança, nós somos transformados. E quando essa transformação começa a se evidenciar de maneira profunda, o que acontece é que as pessoas que estão ao nosso redor, elas começam verdadeiramente a ser transformadas pelo exemplo, pela maneira como elas olham para nós. Pessoas vão perguntar para você, puxa vida, né? Cara, por que é? Né? Enquanto está todo mundo pagando, né? Para você ter uma carteira de motorista, por que você está lá? Reprovou a terceira vez, eu estou indo lá, né? Estou indo na fé ali, vamos lá, é a terceira, mas estou indo, né? Poxa, por que você não precisa se corromper para fazer algumas coisas? Porque eu creio que eu fui chamado para algo maior e melhor. Porque eu creio que eu fui chamado não apenas para testificar alguma coisa nessa vida, mas eu fui chamado para manifestar o reino. A nossa ética, a nossa moral, ela não é desse mundo, ela é elevada. Por isso é que a igreja, os cristãos, são os guardiões da moralidade da sociedade. Você e eu temos uma responsabilidade imensa de sermos pessoas éticas, pessoas morais nesse sentido. Então não desperdice o chamado de Deus na sua vida para transformar as pessoas, para amar a cidade, para ser exemplo. Não desperdice isso por uma simples coisa banal. Mas seja o exemplo no cuidado, no trato, na fé. Seja o exemplo. Seja aquele que é o arauto, aquele que prega, aquele que testemunha, aquele que vive verdadeiramente o Evangelho. Então, se nós vivemos o Evangelho, esse Evangelho transforma profundamente as nossas vidas a ponto de transformarmos a cidade em que nós estamos inseridos. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e eu queria
Queria orar com você nessa noite. Queria orar com você nessa noite à luz daquilo que nós acabamos de experimentar aqui no texto bíblico. À luz daquilo que nós mostramos. Puxa, é tempo de se perguntar, será que verdadeiramente eu tenho sido transformado? Será que verdadeiramente o Evangelho tem causado esse processo de transformação na minha vida? O quão dependente do Espírito de Deus eu sou? O quão dependente do Espírito de Deus eu sou? Jesus fala que quem não ser como uma criança não herdará o reino, porque as crianças são dependentes dos seus pais, são dependentes dos seus responsáveis. E nós somos filhos, nós somos aqueles que chamam Deus de Abba. Abba Pai, Paizinho. Existe uma dependência. Quando o Evangelho nos alcança, nós somos chamados a viver na dependência de Deus. Não de acordo com os nossos planos, não de acordo com os nossos sonhos, não de acordo com as nossas capacidades, não de acordo com tudo aquilo que a gente pensa, mas precisamos andar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Não desperdice sua vida, não desperdice o seu chamado, não desperdice a manifestação de dons que o Espírito Santo derramou sobre você. Não enterre, mas saiba que Ele te chamou para você ser usado como arauto de transformação ali onde você está. Na escola, na sua vizinhança, na sua família, no trabalho, em todos os lugares existem pessoas que precisam desesperadamente da graça de Deus. E Deus te levanta como esse arauto, como esse mensageiro, como esse proclamador do Evangelho que terá o poder de impactar as pessoas que estão ao seu redor. Quero te dizer que você foi chamado para reconstruir e não para destruir. Quero te dizer que você foi chamado para a unidade. Quero te dizer que você foi chamado para deixar um legado extraordinário na sua família que nem mesmo é cristã. Mas não se preocupe no sentido de tentar cristianizá-los. Viva simplesmente o Evangelho. E deixe o Espírito de Deus tratar disso. Porque o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Viva simplesmente o Evangelho. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela manifestação do Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor fala por si mesmo. E queremos encomendar de novo nas Tuas poderosas mãos cada vida aqui presente, cada família aqui representada. Queremos também orar pela cidade de Tubarão. Queremos pedir para que o Senhor desaloje todos os principados, todas as potestades, Pai amado, através da presença dos Teus servos em diversos lugares. Manifesta a Tua graça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor porque Deus é bom, amém? Fica aqui comigo e não
não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, e que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não resistir, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti?